E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Deus te ama. Irmã Meire cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Nos erros de seus passos vacilantes, caminha sem saber pra onde ir. Lamentas teu viver a todo instante. Já pensas em sua vida por um fim. As dúvidas te deixam inseguro. A fé esquecida e vai ao chão. Fenece o gozo em face da amargura. A própria vida fica sem razão. Deus te ama tanto e te procura. Não importa como você está, quer te dar a paz que é sempre pura, que o mundo jamais pode te dar. Vê que te estende a mão amiga, te oferece nova vida. Deus quer hoje te salvar.
os temores te cercam, o passado vem tua mente perturbar. Lamentas tão confuso e até choras. Não vês ninguém por perto pra te ajudar. Não vale a pena prosseguir tão só. Viver pra ti, que diferença faz? Se um dia novamente serás pó, mais um que morre, um perdido a mais. Deus te ama tanto e te procura. Não importa como você está, quer te dar a paz que é sempre pura, que o mundo jamais pode te dar. Vê que te estende a mão amiga, te oferece nova vida. Deus quer hoje te salvar. Vê que te estende a mão amiga, te oferece nova vida. Deus quer hoje te salvar. Ouvintes, Deus, o Pai, se completa no Filho, Senhor Jesus Cristo. A Trindade divina, ou seja, a Trindade de Deus, que não é composta de três pessoas distintas, mas sim de três manifestações de um mesmo Deus, três ofícios, por que não dizer três essências de Deus? Pois bem, sem Jesus, ele estaria incompleto. No seu plano de salvar, de libertar, de curar. O que ele podia perfeitamente fazer, mas de acordo com seus próprios ditames, sua própria natureza, tinha de haver o Deus Cordeiro, como João disse, apontando para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, isso é muito bonito, importante e profundo. E, sem dúvida alguma, contribui com a nossa saúde espiritual e também a saúde física, natural.
É bom conhecer o Deus que a gente tem em suas essências, em seu poder, em suas virtudes. Através deste Deus Cordeiro, Deus Filho, Jesus, ele manifesta 7 naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. O que faz dele a extrema perfeição. Isso não ficou proposto somente para ele, Deus, manifestar. Tudo que ele pôde ser, tudo que ele foi aqui na terra, o seu corpo como igreja, seu corpo místico, pode perfeitamente ser. Então, isso vai trazendo a cada dia e a cada instante, a cada vez, mais convicções. Você conhece o Deus no qual você confia, o Deus o qual você obedece, o Deus o qual você adora. Então encontramos em Jesus Cristo a plenitude da divindade. Porque se ele pode ser adorado, obedecido, louvado, então isso significa Deus, plenitude da divindade. Pense um pouquinho se o Evangelho tivesse vindo aos gentios simplesmente através de animais nédios, ou seja, através de carneiros e animais que eram usados para o sacrifício como um tipo deste Cordeiro de Deus. Que seríamos nós? Ora, se a gente original de Abraão, isso falando da genealogia terrena, física, carnal, descambou-se como descambou-se, o que seria disto se viesse para os gentios da mesma forma? Acudindo em tempo que, vindo na forma de Deus mesmo, aquilo para o qual o Cordeiro apontou, tem se tornado no que tem se tornado. Isso significa, sem interpretação particular de homem algum, a perdição. Isso significa, sem interpretação particular de homem algum, a salvação. Você tem se identificado com o seu Deus. E uma vez que ele é seu Deus, você o ama, você o respeita, você o adora, você o obedece. Você crê nele, afinal de contas. Então, isso é que é o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro cristão. Abraão deixa o exemplo com sua vida e o porquê dele ser o pai da fé e um símbolo perfeito deste corpo do Senhor Jesus Cristo, que é chamado de a noiva. Símbolo perfeito, não falha. Mas por quê? Ele também teve e sujeitou-se a 3 etapas em sua vida, como tal,
isto é, como filho de Deus, como pai da fé. Toda a vida de Abraão foi para expressar fé. Aquele homem nasceu para deixar o exemplo da fé, viver certíssimo. Então, sim, ali está o modelo do verdadeiro filho de Deus, que é o filho de Abraão. Isso falando do espiritual. Esse filho de Abraão, como pai, também está certíssimo. Por que certíssimo? Por que esse superlativo? Certíssimo na fé, certíssimo na adoração, certíssimo na confiança. Então aí cumpre-se certíssimo de que aquilo que ele fala, ele cumpre. Aquilo que ele fala, que ele promete, ele cumpre. Então, o que espera esse filho? O que esse filho espera? Sem dúvida alguma, é aquilo que Abraão esperou. O cumprimento da promessa. Vamos dizer no sentido natural, por mais absurda que foi a promessa, ilógica, impossível, um casal de velhos, avançados na idade de 100, 90 anos, receberam uma promessa que ainda teria um filho, saindo dos lombos de Abraão, passando pelo ventre de Sara. É o absurdo de então. É o absurdo de hoje. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas esse filho de Deus, esse filho de Abraão, não se dirige por utopias, imaginações, uma fé sugestiva, emoção apenas, miragens. Não. É firme fundamento. E se você espera simplesmente desse Deus uma cura divina para o corpo e prosperidade aqui na terra, você é paupérrimo. Paupérrimo na fé. Não é filho de Abraão. Você tem que esperar a manifestação do Filho. Isso significa Jesus em total e absoluta plenitude em você, no seu corpo. Agora, isso está certo e plenamente correto. Não há por que duvidar. Aqui, aos Filipenses, capítulo 2, nós encontramos essa escritura tão bela, tão maravilhosa a respeito de Jesus. E lembre-se, sem Jesus, Deus estaria incompleto. Sem Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Isso é verdade. E não se esqueça de que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Filipenses 2:6, Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus em seu ministério terreno, como homem, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, isso não é acompanhado simplesmente
de uma beleza escriturística em torno do nosso Deus. Isso é acompanhado de uma verdade sobre a qual nós temos edificado a nossa casa. Ela, sim, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora você se estabeleceu. Agora você está tão seguro quanto Abraão estava, enquanto seu corpo secava cada dia que passava, e o de Sara também. E após a promessa, que foi absurda na idade que eles estavam, ainda passaram 25 anos para que aquilo se cumprisse, para que eles fossem transformados e assim gerarem o filho que eles não puderam gerar na primeira etapa, na segunda etapa. Agora está na terceira etapa, que é a geração do filho. Mas eles foram transformados primeiro, a ponto de Abimeleque se encantar com Sara. Ora, um rei se encantar com uma velhinha de 90 anos? Isso é brincadeira. Tem razão do diabo não gostar da história de Abraão. E pseudos intelectuais já chegaram ao ponto de dizer que Abraão não existiu. Se Abraão não existiu, Deus não existe. Se Abraão não existiu, Jesus tampouco. E Jesus fez menção de Abraão. Paulo fez menção de Abraão. E nós fazemos menção de Abraão. Abraão é nosso profeta. Paulo é nosso profeta. William Branham é nosso profeta. Casa-se tudo com o mesmo estilo de fé, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo. Aleluia. Aí você vai encontrar aqui em Filipenses Deus em morfe. Isso é uma palavra que vem do grego. E tem muito significado nesse caso para nós. Por quê? É neste Deus em morfe que nós podemos ver Deus. É que nós podemos ver o invisível. É que nós podemos chamar as coisas que não são como se já fossem. Você sai de um crente natural, parasita na fé, para um crente dinâmico, vendo ao longe. Pedro disse que aqueles em quem não habita estas coisas, se tratando das 7 virtudes do Cordeiro, é cego, nada vendo ao longe. Veja aí, 2 Pedro, capítulo 1. Por isso que aconteceu com Eliseu e seu moço, quando a cidade estava cercada, o seu rapaz só via inimigos, só via cavaleiros do exército inimigo, enquanto que Eliseu via o exército de Deus, cavalos de fogo. Foi quando ele orou para Deus abrir os olhos do seu rapaz, seu moço. Então ele passou a ver também como profeta. É isso que aconteceu conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Meu Senhor, estou aqui sem merecer,
mas preciso bem mais que no início da minha jornada de fé, de tua força, do teu amor e em uma maior porção do teu amável perdão. Sei que não consigo ainda ser o que devia ser, mas, ó Pai, com teu auxílio jamais voltarei atrás. Abrigado por teu sangue, sepultarei com meus erros a velha criatura que fui, e assim só pela fé nunca desistirei. Com a tua misericórdia sempre posta sobre mim, vou confiante, pois creio adiante as vitórias hão de vir, não por mérito que eu tenha ou virtude natural, mas por teu amor divino que vence todo o mal. Sei que não consigo ainda ser o que devia ser, mas, ó Pai, com teu auxílio jamais voltarei atrás. Abrigado por teu sangue, sepultarei com meus erros a velha criatura que fui, e assim só pela fé nunca desistirei. Abrigado por teu sangue, sepultarei com meus erros a velha criatura que fui, e assim só pela